Empregada doméstica e diarista. O serviço pode ser o mesmo, mas as trabalhadoras com carteira assinada têm mais garantias, apesar de muitas vezes receberem um salário menor. Veja na reportagem de Fábio Salema. Érica decidiu ser empregada doméstica em vez de diarista. Para ela, a mudança aumentou o serviço e diminuiu a renda, pois antes podia ter mais de um emprego. Em compensação, teve garantidos os direitos trabalhistas. Diarista, você pode trabalhar hoje, amanhã a pessoa já pode não precisar mais. E a empregada doméstica não, ela tem seus direitos, carteira assinada, férias, 13º, tem feriados, tem tudo. Você tem direito a tudo. No apartamento onde Érica trabalha, quem cuida das crianças é a babá Jaciene. Ela também já foi diarista e chegou a ter 3 empregos ao mesmo tempo. A atividade era lucrativa, mas cansativa. Agora está feliz com o novo expediente. E é mais calmo do que trabalhar como diarista, porque você trabalha demais e recebe, apesar de que recebe bem, mas o que você recebeu no dia, na semana vai embora. As diaristas costumam ser procuradas por solteiros ou famílias pequenas. As diaristas são consideradas como profissionais autônomas. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que prevê mudanças. Até a aprovação, é bom o empregador ficar atento às diferenças. O empregado doméstico, hoje em dia, ele tem direito ao aviso prévio, ele tem direito a 13º salário, férias de 30 dias, 1/3 do abono de férias e salário do mês. Ainda falta uma série de direitos para serem estendidos aos empregados domésticos. Uma atividade legal que continua em alta é o trabalho doméstico infantil. Meninas entre 9 a 17 anos se submetem aos serviços pesados, sem ter experiência, e a exploração de mão de obra barata. Grande parte sai do Nordeste, onde abandonam os estudos em busca de uma vida melhor. É o que revelou um levantamento do Ministério Público do Ceará. No estado, são 279 crianças e adolescentes nessa situação. Só fica atrás de estados como São Paulo, Bahia e Minas Gerais. Muitos, como é que se diz, patroas, mandam buscar moças no Nordeste, ou seja, no Maranhão, no Piauí, para trabalhar, como é que se diz, em casa de família, e em troca, em vez de pagar o salário, dão moradia, dão alimentação, dão vestuário e dão, como é que se diz, estudo. Mas, na realidade, isto não acontece, porque nós continuamos recebendo denúncias. E o nosso convidado para falar sobre o assunto é o advogado trabalhista Ronaldo Tolentino. Boa tarde. Boa tarde. Vamos começar especificando exatamente quais os direitos da empregada doméstica e quais os direitos da diarista. Olha, a doméstica, via de regra, a empregada doméstica com vínculo de emprego, com carteira assinada, ela tem alguns direitos do trabalhador normal, como férias, 13º, repouso semanal remunerado, aviso prévio. Já a diarista, como ela não tem um vínculo de emprego, o único direito que ela tem é de receber no fim do dia o valor daquela diária combinada. Ela não tem nenhum direito trabalhista, porque na verdade ela não é uma empregada, ela é uma autônoma. E no caso da empregada doméstica, esse repouso remunerado é de quantos dias? Olha, o repouso remunerado para os trabalhadores em geral é de 1 dia por semana, geralmente no domingo. Pode ser sábado, domingo, pode ser combinado. Pelo menos que a cada uma vez, pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 4 semanas, obrigatoriamente tem que coincidir com um domingo, mas você pode negociar com o seu empregador um outro dia na semana, mas pelo menos uma vez por mês tem que cair no domingo. No caso da empregada doméstica, o empregador ele tem que pagar o FGTS, depositar? A regra geral é que a empregada doméstica ela não tem direito ao fundo de garantia, mas a lei da doméstica que regula a relação de emprego doméstico, a Lei 5859 de 72, diz que o empregador tem esta faculdade de fazer o depósito no fundo de garantia da empregada doméstica. Agora, uma vez ele exercendo essa faculdade, depositando um mês, ele fica obrigado a depositar todos os outros meses até o rompimento do vínculo. Quer dizer, ele não é obrigado a fazer isso. A começar. Começou, tem que ir até o fim. Tá certo. A gente tem algumas dúvidas das pessoas das ruas. Vamos começar pela primeira pergunta. Olá, meu nome é Bárbara Leandro, eu sou estudante de artes cênicas e eu gostaria de saber se a empregada dorme no local de trabalho, deve ser determinada um horário de serviço e precisa estar em contrato isso?
Nesse caso, quer dizer, a folga, ela tem direito à folga também, mas ela dormindo, isso conta como horário de trabalho? Olha, não necessariamente. Os trabalhadores, em geral, pela Constituição, o artigo 7º, inciso 13, têm uma jornada de trabalho regulada, né, que é de 44 horas semanais ou 8 horas diárias. Já o parágrafo único do artigo 7º, que diz quais são aqueles direitos aplicados ao doméstico, não traz essa hipótese para o doméstico. Ou seja, o doméstico, via de regra, ele não tem uma jornada de trabalho fixada. Isso até se dá por conta da própria realidade da relação de trabalho. Fica difícil você controlar esse horário de trabalho, o tempo, né? Ela acorda de manhã, colocou a mesa, o café da manhã. Não tem nada para fazer, como é que é? Você vai parar o relógio? Quando ela começar a fazer o almoço, volta a acionar o relógio. Então, fica difícil de você controlar o horário de trabalho. Então, por conta disso, a própria legislação ela não traz controle de jornada de trabalho para a doméstica. Agora, essa é a regra. Nada impede que o empregador combine com a sua empregada ou a empregada com o seu patrão um horário de trabalho. Olha, eu vou trabalhar de 8 às 18, com uma hora de intervalo para almoço. E aí, como é uma exceção à regra, o ideal é que essa exceção seja feita por escrito, para que depois não fique aquele disse e não me disse, o que fica difícil até de você provar numa eventual ação na justiça. Então, já que você vai fazer uma exceção à regra, o ideal é que seja por escrito. Agora, a regra geral é que empregada doméstica ela não tem jornada de trabalho. No caso da diarista, né, ela tem que estar inscrita, quer dizer, não tem esse vínculo empregatício e tal, mas ela tem que estar inscrita na Previdência Social, por exemplo? Olha, como ela é autônoma, o encargo previdenciário, o recolhimento previdenciário é por conta dela. Você vai, paga e ela querendo se inscrever na Previdência Social, ela vai lá, faz a sua inscrição, retira o seu carnê e todo mês ela vai lá e paga como autônoma. Mas ela é obrigada? Todo trabalhador é obrigado a ter o registro na Previdência Social. Outra pergunta? Olá, meu nome é Emerson, sou professor e eu gostaria de saber se uma empregada doméstica ela é demitida. Depois, ao fato da demissão, ela descobre que está grávida. Essa empregada doméstica ela tem direito à estabilidade no emprego? O que acontece? Foi demitida, mas o empregador não sabe que ela está grávida e ela descobre que está grávida. Até acho que 2006, salvo engano, não lembro a data, a empregada doméstica ela não tinha direito à estabilidade gestante, que era um direito assegurado às outras trabalhadoras. A doméstica ela não tinha direito. A Lei 5859, que é o Estatuto do Doméstico, foi alterada para garantir também esse direito à doméstica a ter uma estabilidade desde a confirmação da gestação até 5 meses após o parto. Em que pese a lei falar de confirmação da gestação, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho tem se firmado no sentido de que o que gera estabilidade para a trabalhadora, e aí tanto doméstica quanto a trabalhadora normal, ordinária, as outras trabalhadoras, as outras categorias de trabalhadora, o que gera o direito à estabilidade não é a ciência do estado gravídico, e sim o estado gravídico em si. E essa interpretação partiu, inclusive, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Isso quer dizer o quê? Que o empregador tem que pagar? O empregador, se a empregada foi demitida, grávida, mesmo ela não sabendo que estava grávida, o empregador tem que ou reintegrar aquela empregada ou pagar o período da estabilidade. Ela tem que recorrer, né? Outra pergunta? Meu nome é Leide Laura, sou empregada doméstica. O patrão pode descontar despesas com alimentação e moradia do empregado doméstico? Isso pode ser descontado? Não, não pode. A lei do doméstico, o estatuto que rege o emprego doméstico, proíbe expressamente que se desconte do salário da doméstica vestuário, alimentação, habitação. A única exceção é quando a habitação ocorre fora do local de trabalho. E mesmo assim isso tem que ser combinado previamente com o patrão. No caso voltando ao assunto da gravidez, no caso da diarista, se ela estiver grávida, ela pode ser demitida? Já que não tem... Ela não tem vínculo de emprego, ela não tem que ser demitida. E ela não tem que cumprir aviso prévio também não tem que cumprir aviso prévio, nem tem... Porque o aviso prévio é um direito que ambas as partes têm, tanto o empregado quanto o empregador, né? Costuma muito se dizer que o aviso prévio é um direito só do empregado. Isso é equivocado. As duas partes têm direito ao aviso prévio, né? Aquele que está querendo rescindir o contrato tem a obrigação de avisar ao outro com uma antecedência mínima de 30 dias
sob pena de ter que pagar essa antecedência. Então, isso é um direito das duas partes. Então, tanto a empregada doméstica quanto o empregador doméstico, quem quiser romper o vínculo, tem que comunicar ele com 30 dias de antecedência, sob pena de ter que pagar esse período. E no caso da diarista, não tem problema? Não tem isso. É só simplesmente chegar no fim de daqui para frente você não precisa mais vir. Ok, muito obrigada pela participação. Nada, obrigado.